Ontem o Cruzeiro, o maior de Minas, recebeu o Caldense em pleno Mineirão e venceu por 2-1, a contar para o Campeonato Mineiro de 2017. As bancadas não estavam cheias, porquê? Porque o Campeonato Mineiro parece que não atrai a maioria dos torcedores referentes ao Cruzeiro. Foi um jogo em que vi com os meus olhos com mais atenção alguns jogadores que vieram de fora como contratações, por exemplo, Tiago Neves. Estive atento ao seu jogo, não só de Tiago Neves, mas também do coletivo da equipa de Mano Menezes, tentar perceber com a entrada de novos jogadores o que é que a equipa do Cruzeiro consegue fazer dentro de campo. Foi uma vitória, mais importante foram os 3 pontos do que propriamente a exibição, ao qual não me agradou, principalmente na segunda parte. A equipa de Mano Menezes alinhou com o seguinte 11: Rafael na baliza, lado direito Ezequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Manuel. À frente da linha defensiva tivemos 2 volantes, Henrique mais à direita e Cabral mais à esquerda. À frente dos 2 volantes tivemos Tiago Neves mais à direita, Robinho na parte central, Arrascaeta no lado esquerdo e Rafael Sobis era o homem mais avançado da equipa de Mano Menezes. Mas estas são só as pedras do xadrez em cima de um tabuleiro, mas isso não identificava realmente o posicionamento do meio-campo para a frente. Porquê? Porque este Cruzeiro de Mano Menezes aposta muito na mobilidade dos 3 médios, Tiago Neves, Robinho e Arrascaeta, e ainda poderá entrar nessa mobilidade, nessa roleta, poderá entrar Rafael Sobis. Portanto, dos volantes para a frente há extrema mobilidade entre os 4 jogadores. Porquê? Porque as características de cada um deles permite que haja essa grande mobilidade. Para quê? Para confundir e distrair a organização defensiva do adversário. Vocês sabem que eu começo por falar sobre os comportamentos e princípios de jogo da equipa de Mano Menezes, e então, partindo de trás para a frente, começando com a sua primeira fase de construção, o Caldense era uma equipa que não pressionava alto, ou seja, era uma equipa que baixava muito as suas linhas, o que permitia que o Cruzeiro conseguisse construir a sua primeira fase com alguma calma, com alguma serenidade. E o que é que acontece? Acontece que os 2 zagueiros, neste caso Léo e Manuel, recebiam sempre a bola através do seu goleiro Rafael. E depois reparem que os laterais se projetavam, neste caso Ezequiel e Diogo Barbosa ficavam muito bem abertos nos seus corredores, e depois Henrique e Cabral, que atuavam na parte mais central do terreno como volantes. Um deles estava sempre à procura de uma linha de passe. Para quê? Para receber a bola e dar sequência à segunda fase de construção, é quando a bola depois passa para o seu meio campo. De realçar que era bem visível o posicionamento dos 2 volantes, Henrique e Cabral continuam a ser apostas de Mano Menezes para este novo Cruzeiro de 2017, e aqui Cabral e Henrique muito bem posicionados, com os laterais a serem projetados, Ezequiel e Diogo Barbosa. E depois reparei que quando a bola estava no lado do volante, era o meia, o médio desse lado, que depois descia as suas linhas. Neste caso era Robinho que descia no terreno quando o Henrique tinha a bola. Aqui há um erro, não é Robinho que está com a bola, mas sim Henrique. Mas então era Robinho que descia quando Henrique tinha a bola, e depois no lado contrário, quando Cabral tinha a bola, era certamente Arrascaeta que descia para dar uma linha de passe e o Cruzeiro conseguir construir a sua segunda fase.
E aqui no corredor central, muito bem posicionados os dois volantes Henrique e Cabral, o que dava alguma solidez no processo, não só com bola, como também o processo sem bola. Nos corredores laterais, há alguns comportamentos identificados que vêm já da época anterior. No lado esquerdo, por vezes, era Diogo Barbosa que subia no seu corredor para dar a verticalidade, a profundidade ao seu corredor, quando depois o médio desse lado, Arrascaeta, procurava movimentos mais interiores. Mas nesta imagem, vocês reparem, não só Diogo Barbosa projeta-se no seu corredor do lado esquerdo, como também há um misto de troca de posicionamentos, de permuta posicional, em que depois vemos Robinho numa situação mais recuada a dar o apoio, onde deveria estar a Arrascaeta no lado esquerdo, mas aqui há as trocas posicionais e reparem que a Arrascaeta está no enfiamento da área, num posicionamento que deveria de ser de Sóbis, e Sóbis desce as linhas para dar apoio a Diogo Barbosa. No lado contrário à bola, Tiago Neves, que estava mais no lado direito, a atuar do lado direito, conseguia também se posicionar muito bem ao segundo poste. E então era este misto de posicionamentos que dava depois a grande valia para a organização ofensiva da equipa de Mano Menezes. E então, não só pelo lado esquerdo era Diogo Barbosa que dava a profundidade ao corredor, em outros casos, quando o Cruzeiro partia para um contra-ataque ou um ataque rápido, em que o lateral estava mais recuado, era certamente a Arrascaeta que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro, muito bem posicionado. E reparem que mais uma vez Sóbis desce as suas linhas para criar superioridade numérica, não só no corredor central, mas também para tentar distrair um pouco aquela marcação mais apertada ao último homem do Cruzeiro. Robinho aqui na parte central, no corredor central, e depois Tiago Neves mais à direita. Reparem que Sóbis está atrás da linha dos três médios do Cruzeiro, e era aí que Sóbis também tentava criar alguma expectativa enquanto ao jogo do Cruzeiro com bola. No outro lado, no lado direito, era exatamente igual, uma situação que Ezequiel ia subindo no seu corredor, quando os médios, Tiago Neves, por exemplo, ocupava posicionamentos mais interiores. Em outros casos, era mesmo Tiago Neves que dava a largura ao corredor, a largura à frente de ataque do Cruzeiro. E depois, curioso nesta imagem, que Ezequiel está no enfiamento da jogada, à procura depois da tal profundidade, passando pela frente de Tiago Neves, e depois Robinho na parte central do campo e Arrascaeta já no corredor central. Para quê? Porque se o Cruzeiro quisesse mudar o corredor à bola, era depois Diogo Barbosa que dava a profundidade ao seu corredor. E muito bem, Sóbis era o homem mais avançado, que procurava sempre depois a finalização ou dentro da área ou fora, sempre no corredor central. Por isso, já falei dos corredores, primeira fase de construção, a situação dos dois volantes Henrique e Cabral, e depois vamos passar para o meio-campo, o corredor central, e naquele misto de posicionamentos, trocas posicionais, permutas entre os três meias e Rafael Sóbis. Neste exemplo em que podemos ver os três médios, Tiago Neves já está no corredor central, Robinho passa para o lado direito e Arrascaeta muito bem no lado esquerdo, apesar que neste caso o seu posicionamento está mais na parte central. Para quê? Para que Diogo Barbosa faça mais uma vez a sua profundidade no seu corredor. Ezequiel do lado direito e Sóbis na frente. Mas reparem que Tiago Neves estava constantemente na direita, passa para o meio, e depois a inteligência dos jogadores do Cruzeiro, Robinho vai certamente passar para o lado direito. E esta era não só a troca de Robinho com Tiago Neves, como também tivemos outras trocas no posicionamento no corredor central. Nesta imagem vocês podem ver que Tiago Neves está numa posição recuada
no seu lado natural, no lado direito, e depois reparem que Robinho está no corredor central, mas com a responsabilidade também de atuar um pouco mais à esquerda, mas está porquê? Porque Sóbis está a ocupar o tal posicionamento de Arrascaeta. Portanto, aqui várias trocas. Arrascaeta vai aparecer na zona onde deveria estar Sóbis, mas Sóbis muito bem está na zona onde deveria estar Arrascaeta, e Robinho muito bem na zona central, à procura sempre de uma linha de passe. Reparem que quando Tiago Neves tem bola, é nesta imagem já que Mike, que entrou para o lugar de Ezequiel, já estava também a dar a largura. Portanto, aqui mais uma troca posicional, não só dos três jogadores do meio campo, como também Rafael Sóbis é um jogador que entra muito bem nesta permuta de posicionamentos. E então Sóbis, falando agora um pouco do jogador da frente, Sóbis é aquele jogador muito móvel na frente, com características únicas, muito diferente de Ramon Ávila, e Sóbis não só descia no corredor para dar linhas de passe, como também explorava muito os corredores laterais. Neste exemplo, Sóbis tem a bola no corredor esquerdo, colado à linha lateral, e depois reparem quantos jogadores o Cruzeiro consegue colocar perto da grande área do Caldense. Portanto, Sóbis tem bola e temos 1, 2, 3, 4 jogadores na parte central à procura do cruzamento de Sóbis ou de um passe para a finalização. Diogo Barbosa é o lateral esquerdo neste corredor onde está a bola, muito bem por dentro, a dar apoio a Sóbis, e depois reparem que os três médios, Arrascaeta, Tiago Neves e Robinho, estão à entrada da área. Aqui temos um senão, ou seja, se a mobilidade for boa enquanto o Cruzeiro tem a posse de bola, muito bem, o Cruzeiro continua a usar a sua arma como a mobilidade. O problema é quando o Cruzeiro perde a bola. No momento em que perde a bola, vocês reparam que os três médios estão na linha da área. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que atrás da linha da bola apenas temos os dois volantes e os três defesas. Porquê? Porque Diogo Barbosa na imagem estava também a dar a linha de passe a Sóbis. E na transição ofensiva do adversário poderá criar alguns problemas à mobilidade que o Cruzeiro tem com bola. São jogos teoricamente mais fáceis o Campeonato Mineiro, mas depois a coisa muda de figura quando formos falar do Brasileirão. E este é um aspecto que me preocupa um pouco, é na transição defensiva do Cruzeiro no momento em que perde a bola. O Cruzeiro não pressionava alto, e aqui estamos a falar do jogo sem bola. O Cruzeiro não fazia uma pressão alta, não fazia uma pressão identificada. O Cruzeiro descia completamente as linhas. Como vocês podem ver, a Arrascaeta está no corredor central e depois Sóbis está mais à esquerda, Robinho no meio, Tiago Neves no lado direito, e depois Cabral está aqui na imagem a querer aparecer para formar aquela linha de 4, mas aqui a imagem serve para refletir sobre a pressão que o Cruzeiro fazia ao Caldense sem bola, que não era uma pressão muito subida, e realmente o Cruzeiro ontem aproveitou e muito os aspectos na sua organização ofensiva em relação ao contra-ataque. Como é que o Cruzeiro defendia sem bola? Isto foi o que eu reparei principalmente na primeira parte. Houve uma mudança da primeira parte para a segunda parte. Não sei se foi propositado por Mano Menezes, porque depois entra Alisson, e Alisson tem características muito diferentes. É o jogador mais posicional, mais fixo ao corredor, e também o jogo sem bola mudou. Na primeira parte o Cruzeiro defendia num 4-1-4-1, portanto 4 defesas. O pivô defensivo era Henrique, atrás de uma linha de 4 formada com Tiago Neves à direita, Robinho e Cabral no corredor central, Arrascaeta no lado esquerdo e na frente Rafael Sóbis. Esta foi a organização do Cruzeiro sem bola, com Henrique, 4 médios e na frente Rafael Sóbis. Depois, na segunda parte, houve uma mudança de comportamentos do Cruzeiro sem bola,
E aqui a forma de como o Cruzeiro defendia, depois já da entrada de Alisson, o Cruzeiro muda do 4-1-4-1 para 4-4-2, ou seja, Arrascaeta subia um pouco as suas linhas, juntava-se a Rafael Sobis na primeira parede defensiva do Cruzeiro, e depois uma linha de 4 com Alisson, Cabral, Henrique e Robinho. Foi uma mudança de comportamento que eu não sei se foi propositada devido à entrada de Alisson, mas foi aquilo que eu reparei no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro aos 31 minutos faz o golo através de Henrique, do capitão Henrique. Há um escanteio marcado por Robinho. Cabral vai cabecear a bola vai sobrar ao segundo poste, onde aparece Henrique, e muito bem, e faz o golo do Cruzeiro. Um volante, uma bola parada, Cruzeiro a ganhar aos 31 minutos. O jogo foi-se desenrolando, Cruzeiro foi sempre superior à equipa do Caldense, não só nos aspectos individuais como também coletivamente, e 6 minutos depois o Cruzeiro faz novamente um golo, faz o 2-0, novamente pelo volante Henrique, capitão Henrique, acaba por bizar na partida. Aos 37 minutos há mais uma vez um escanteio de Robinho, cabeceamento de Manuel para uma grande defesa do goleiro do Caldense, e depois na segunda bola, na recarga, Henrique muito oportuno encosta. Cruzeiro chega ao intervalo a ganhar por 2-0. Parecia que o jogo estava fácil para a equipa de Mano Menezes. Ezequiel sai ao intervalo lesionado e entra Mike. Depois, aos 18 minutos da segunda parte, sai Tiago Neves e entra Alisson. Alisson claramente vai para um dos corredores, e aqui houve aquela mudança no comportamento sem bola do Cruzeiro. Aos 20 da segunda parte sai Diogo Barbosa e entra Fabrício. Mais uma vez a lesão de Diogo Barbosa, acho que foi no tornozelo, dá a entrada de Fabrício, e depois aos 47 minutos do segundo tempo, já passava da hora, nos descontos o Caldense faz o seu golo por intermédio de Wellington Rato, um jogador muito oportuno. Aqui parece-me que Fabrício faz tarde o fora de jogo, a linha do Cruzeiro estava minimamente alinhada, e quando sobe para fazer o fora de jogo, acho que Fabrício teve mal no que toca ao seu posicionamento, e muito oportuno o Wellington Rato faz o golo do Caldense. Na minha opinião generalizada, acho que o Cruzeiro entrou muito bem na partida, entrou rápido, entrou agressivo, entrou com aquela mobilidade na frente de ataque, juntamente com os meias, com os médios, mas depois uma segunda parte que não gostei. O Cruzeiro caiu em termos de velocidade, de agressividade, de aceleração, de intensidade. Não sei se foi algo propositado, mas o Cruzeiro esteve mal na segunda parte. Foi um Cruzeiro sem fogo, sem chama, e realmente não gostei daquilo que vi em campo. Facto é que também entraram dois laterais, Mike e Fabrício, e eu gostava de ver mais jogadores na frente a atuarem, Mano Menezes dar mais minutos, mas tal não aconteceu. Apenas Alisson entrou, e Alisson também não esteve ao seu nível, poucas vezes imprimiu velocidade. Sobre os jogadores do Cruzeiro, Sobis esteve muito abaixo também das suas capacidades, Arrascaeta muito perdido no jogo, mas Robinho bem, Tiago Neves bem, os dois volantes muito bem, mesmo Cabral, que eu não sou adepto de Cabral, sou até algum crítico de Cabral, também esteve bem na partida, e o Cruzeiro acaba por ganhar o jogo, fez 3 pontos frente ao Caldense. O Cruzeiro está em segundo lugar com 13 pontos, está a 2 do Atlético Mineiro, e vamos ter já o Cruzeiro no dia 5 de março com o América às 7 da tarde em Portugal. Mais um jogo que eu vou analisar do Cruzeiro, do maior de Minas, e fica aqui mais um registro sobre o Cruzeirão cabuloso frente ao Caldense, numa vitória em que os 3 pontos foram muito saborosos. Da minha parte, o meu muito obrigado.